Dia que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção do Senhor entrando no seu lar, a bênção do Senhor tocando em toda a tua casa, tocando em toda a tua família, que haja libertação de laços, de amarras espirituais, tudo aquilo que estiver trancado contra a tua família, bloqueado no mundo espiritual, nós oramos para que seja quebrado. Repreendemos o espírito de medo, de incerteza, de contrariedade, de resistência espiritual, que toda perseguição, inveja, maldade contra a tua vida, contra a tua casa, cesse no poderoso nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, dá vitória aos seus negócios, aos seus projetos, aos seus sonhos, a tudo aquilo que essa família está empenhada em construir, em realizar. Oramos também, Senhor, para que os atrapalhos saiam do caminho, em o nome de Jesus. E aquilo que afronta essa pessoa, meu Deus, que o Senhor seja o defensor, que o Senhor seja o estandarte desta casa. Nós declaramos que a fortaleza do Senhor está guardando este pai, está guardando esta mãe, está guardando os filhos. Eu declaro que este lugar está totalmente coberto com o sangue precioso de Jesus Cristo. Cancelamos palavras malditas, cancelamos orações contrárias, cancelamos todo tipo de obra de maldade direcionada a essa vida e declaramos: não tem poder sobre essa casa. Não tem poder sobre essa família. Esse lar é um lar abençoado. Esse lar é um lar que tem a provisão do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a prosperidade do Senhor, a vitória do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com o teu poder. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toca com o teu poder. Libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa. Libera da tua graça sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Que alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia. Estamos declarando bênçãos sobre a nossa casa, bênçãos sobre a nossa família. Hoje nós vamos declarar a 7ª palavra profética sobre o nosso lar. E eu gostaria de pedir a cada pessoa que está entrando, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like e compartilhe. Aperte no botão compartilhar e manda para pelo menos 10 pessoas, manda para amigos, para parentes. Eu tenho dito que o Senhor nos diz que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha a oração com uma pessoa, com outra, com certeza você está sendo uma alma generosa. Por isso, compartilhe essa oração. Não podemos ser como o Mar Morto. O Mar Morto só recebe efluentes do Jordão e de outras fontes, mas tudo que cai lá morre, porque ele não deságua para nenhum outro. E é isso que acontece quando as pessoas elas só recebem. Elas não aprenderam a semear a palavra na vida de outras pessoas. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. E esse comissionamento, essa missão não é só minha, é para todos aqueles que creem. Repassar o que é bom, compartilhar o que é bom. Compartilhe o que é bom. Com certeza você estará fazendo uma semeadura na vida de outra pessoa. Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, de pessoas que
acompanha as nossas orações. E eu quero hoje dar o testemunho da Rosita. A Rosita acompanha nossas orações aqui e ela escreveu assim: meu nome é Rosita e venho hoje falar do milagre que Deus fez na vida do meu marido, Manuel. No dia 14 de outubro, após o almoço, ele começou a sentir muita dor no abdômen. Levamos ao hospital e constataram uma ruptura no intestino. Ele precisou ser operado às pressas. O médico disse que o caso era muito grave e não nos deu esperanças. Ficamos todos em oração, pedi a Deus um milagre e Ele fez. Até os médicos e as enfermeiras passavam em frente à UTI dizendo que ele era um milagre. Agradeço ao nosso Deus que nunca falha e obrigado por nos ensinar a ter mais fé. Acompanho o Senhor há 3 anos, de manhã e à noite. Que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Glória a Deus, Rosita. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio que para Jesus não há impossíveis. Coloque a sua fé em Jesus, todos vocês que estão aqui. Eu tenho dito todo santo dia, coloque a sua fé em Jesus Cristo, não coloque a sua fé em mim. Eu sou homem, sou falho, posso ser usado por Deus, mas a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Por isso, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero hoje falar sobre 5 aflições comuns que marcam a vida de uma pessoa. Mas antes de falar dessas 5 aflições, há uma pessoa que está aí me ouvindo, está com uma queimação muito forte no estômago. E eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você, no nome de Jesus. Que haja saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus. Há uma pessoa que está aí me ouvindo, de sobrenome Barbosa, que faz aniversário dia 15. Dia 15 de novembro é o dia que você faz aniversário. Deus te visita agora e eu quero declarar sobre a tua vida: nada impedirá o que Deus tem para a sua vida. Todas as resistências que você está enfrentando nesse momento, você vai vencê-las e você vai romper em o nome de Jesus Cristo. Que laços caiam por terra, que toda adversidade contra a tua vida não prevaleça, não prospere. Que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Eu quero liberar essa palavra no Salmos 34, verso 17 ao 19, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Essas 5 aflições que marcam a nossa vida, nós devemos entender que se nós não soubermos gerenciá-las, elas consomem nossa saúde, elas consomem nossas energias e elas colocam, em crise as pessoas mais próximas de nós. E a coisa mais triste, quando uma casa, uma família está debaixo de um ataque, que o ataque contra o marido ou o ataque contra a esposa começa a afetar os filhos, começa a afetar o casamento, começa a trazer dor, começa a trazer tristeza, começa a criar, aquele ambiente quase que de luto, aquele ambiente onde a família ela se vê atacada. Existem 5 traumas ou 5 aflições. O primeiro é relações quebradas.
sempre que a relação com alguém se quebra, ou até mesmo dentro de casa, do marido com a mulher, ou do filho, da filha, com os pais, essa relação quebrada vai trazer um clima, vai trazer uma aflição. Porque o diabo sempre vai tentar minar a família. Ele quer destruir a casa, ele quer destruir a família. Então, por meio das relações quebradas, ele vai afligir, por meio das relações quebradas, ele vai trazer preocupação, ele vai trazer ansiedade. Por meio das relações quebradas, vai ter algum tipo de peso que vai comprometer a alegria da família, a comunhão da casa. A segunda aflição são pressões financeiras. Como a pressão financeira, ela faz uma família chorar. Como a pressão financeira faz com que as pessoas, elas digam coisas, reclamem, gritem, se desesperem. A pressão financeira, a pressão em cima dos seus recursos, a pressão em cima, sabe, até daquilo que você vai receber. Você tem contas a pagar, e é o carro que quebra, e é o filho na escola, e é o aluguel do apartamento. A pressão financeira, quando alguém fica desempregado, quando alguém cai num golpe e perde um dinheiro. Agora, poucos dias atrás, uma mulher me pediu oração, economia de uma vida. Ela perdeu, porque enganaram ela, pediram para ela, ela emprestou, acabou perdendo. E ela disse, minha vida acabou, porque levei vários anos juntando esse dinheiro e agora tudo se desfez. Então a pressão financeira, ela traz uma aflição. A terceira são as más decisões do passado. Tem decisões do passado que são como uma sombra no presente, porque estão sempre ali, mostrando o erro do passado, mostrando a péssima decisão que fez, a péssima escolha, a péssima compra, decisões erradas do passado, de ter vendido a empresa, de ter mudado de emprego, de ter saído de um propósito de Deus. São aflições, aflições que perturbam, aflições que tentam minar a vida de uma pessoa. Isso causa não só um peso, mas isso causa, sabe, um sentimento de derrota, um sentimento de perda. As pessoas se sentem assim quando isso acontece. O custo do chamado, eu tenho muito a falar sobre isso, mas vou falar pouco sobre isso. O custo do chamado, as pessoas pensam que ser chamado por Deus, sabe, é simplesmente sombra e água fresca. E eu vou dizer para você que não é sombra e água fresca. A família enfrenta com a gente as pressões do ministério. Eu gostaria, sabe, que os meus filhos não enfrentassem as pressões que os pais deles enfrentam, mas desde que eu me conheço por gente, desde que meus filhos são pequenininhos, porque antes mesmo deles virem a esse mundo, os meus filhos, eles já nasceram num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão, mas meus filhos sim. E eu já estava à frente da obra, já estava fazendo o ministério, e eles acompanharam tudo ao longo da nossa vida. Eles acompanharam nossas dores, nossas vitórias, eles acompanharam a deslealdade das pessoas com a gente, a ingratidão. Eles já nos viram chorar, eles já nos viram orar, eles já nos viram nos doar, além até mesmo da nossa capacidade. Eles viram pessoas sentando na nossa mesa e essas mesmas pessoas depois
se levantando e saindo. Então, nossa família, ela vive junto algumas coisas do ministério. E claro, eles viram também resultados de oração, bênçãos de Deus sobre a vida da gente. E as pressões do ministério, para quem não sabe, é muito desafiador. Porque as pessoas, quando criticam você por algo que você faz, ou por algo que você é, ou por algo que você representa, elas criticam você quando você está bem. Elas não criticam você quando você está mal. Na verdade, se afastam até quando você está mal. Sabe, eu entendo que as pessoas precisavam lutar mais ao lado de pessoas que têm o amor pelo reino e o amor pela obra de Deus. Mas isso é uma aflição, como eu disse. Eu tenho muito para falar sobre isso, sobre o custo do chamado. Jesus falou, há um custo. Se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E a quinta aflição é a dor silenciosa. O que é a dor silenciosa? A dor silenciosa, ela é aquela aflição de algo que você não fala para ninguém, mas você está sentindo. Então você sente uma injustiça contra você, você sente, sabe, que você está perdido numa situação, só que é uma dor lá dentro. Só você sabe daquela dor, é uma dor silenciosa. Isso traz aflição, isso traz um trauma para dentro da gente, porque a dor silenciosa é aquela dor que vai corroendo você por dentro. Você gostaria que alguém lhe falasse algo sobre aquilo, mas parece que é um combate interno que você tem que lutar contra aquilo sozinho. Agora, deixa eu lhe falar uma verdade. Não existe luta aqui nessa terra que você tenha que lutar sozinho. Nenhuma. Não existe nenhuma batalha aqui que você tenha que lutar sozinho. A Bíblia nos diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum. Ou seja, a presença de Deus está conosco. Ainda que você esteja passando por qualquer uma dessas aflições, olha o que eu volto lá no texto que a gente começou. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Só que tudo começa aqui, gente, com um clamor. Tudo começa para Deus te livrar de algo que está te perturbando, para Deus te livrar de algo que está, de alguma maneira, incomodando você. É como a Bíblia diz aqui. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Tudo começa comigo e com você, clamando ao Senhor. Quer ser livre das aflições da vida? Levanta um clamor aí. Levanta um clamor. Quer ser livre das aflições? Levanta um clamor. Levanta um clamor. Deus colocou no meu coração ontem à noite. Sabe, ontem à noite, fui tomar um banho. E o Senhor colocou no meu coração fazer o jejum de Josafá. O Senhor colocou no meu coração fazer o jejum de Josafá. Hoje e amanhã é o que eu irei fazer. Por quê? Porque quando estamos sendo afligidos ou quando estamos passando por alguma situação difícil, a Bíblia nos diz para jejuar. A Bíblia nos diz para fortalecer o nosso espírito. O jejum, até eu vou falar um pouco sobre isso na live das 9 que eu vou fazer. O jejum sempre foi algo muito poderoso na minha vida. Nos momentos de mais desafio, me abstive de comer algumas refeições para estar em oração, para estar me fortalecendo espiritualmente. Porque quando você não está fortalecido espiritualmente e a sua carne enfraquece, sabe, você se chateia com qualquer coisa, você fica triste com qualquer coisa, você fica, sabe, com as suas emoções, eu posso dizer, à flor da pele. Então, não sabe como reagir, não sabe o porquê, sabe de tanta coisa, vai orar, vai clamar. A Bíblia diz, os justos clamam e o Senhor
os ouve. Ele os livra de todas. Ele os livra de todas as suas tribulações. Ele os livra de todas as suas tribulações. E a Bíblia diz aqui: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Pega essa palavra e declare junto comigo: o Senhor livra o justo de todas as tribulações. Declare aí: o Senhor vai me livrar de todas as tribulações. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra para você que está desanimado, para você que tem sido afligido, para você que está sendo atacado. Eu quero declarar: o Senhor vai te livrar de todas as tribulações. Se você crê, declara aí nos comentários: o Senhor vai me livrar de todas as tribulações. Em nome de Jesus, recebe aí, irmão. Recebe aí, vai livrar toda a tua casa de todas as tribulações. Em nome de Jesus, recebe aí essa palavra. Essa palavra veio no momento certo para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer essa declaração agora, antes de nós declararmos Salmos 91. Depois eu tenho até alguns anúncios para fazer, mas eu quero fazer agora essa declaração. Gostaria que, se você pudesse, levante uma das mãos. Se não puder, não tem problema. Eu quero declarar que você tem ouvidos atentos para ouvir a instrução, a mente, a direção do Espírito Santo. Afirmamos que você é capaz de discernir o que está acontecendo nessa hora importante. Declaramos que você compreende o que o alto está fazendo e conhece os tempos e as estações de Deus. Profetizamos que você nunca será confundido ou desviado do caminho pelas tendências criadas pelo homem na cultura atual. Quebramos o poder da confusão, da manipulação, da pressão social que tentam dissuadir você do chamado e dos propósitos do Espírito Santo. Que você tenha ouvidos aguçados para saber quando o Espírito Santo interromper seus planos e intenções. E afirmamos que você é alguém que pode interpretar as estratégias de Deus. Profetizamos que você pode ouvir o vento do Espírito e saber qual caminho seguir, em nome de Jesus Cristo. E também quero declarar que sobre a tua casa vem um renovo de Deus. Sobre a tua casa o Senhor te livra de todas as tribulações, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar alguns recados aqui para você e logo nós vamos já declarar o Salmo 91, tá? Primeiramente, gente, tem muito canal que não é meu. Eu só tenho 2 canais, que é esse canal aqui, que tem o Vzinho de verificado, e um canal chamado Comunidade Profética. São os 2 canais só que eu tenho no YouTube. Tem muita gente pegando as minhas orações e colocando inclusive nos horários das minhas lives. Tem gente que muitas vezes usa o meu nome para falar com as pessoas nos comentários, pedindo dinheiro para um orfanato da África. Eu não tenho trabalho na África. Eu não tenho. Eu ajudo em obras sociais, mas aqui no Brasil. Já ajudei igrejas a serem reconstruídas. Quando deu aquele problema no Rio Grande do Sul, meu ministério ajudou as pessoas. Semeio na igreja, agora a igreja aqui de Santa Maria, que eu e a minha esposa estamos cuidando voluntariamente, estamos semeando nessa igreja. Meu trabalho social também é na televisão, pagamos programas de televisão, muitos recursos foram para a televisão nos últimos anos, mas eu não tenho trabalho na África. Se alguém pedir dinheiro para um orfanato na África ou qualquer outro lugar, não é nosso. Não é nosso. Estou falando aqui categoricamente para você. Eu não falo nos comentários. Não falo nos comentários. Certo? Então, se alguém profetizar nos comentários de algum vídeo meu, não é nós. Eu não tenho tempo para isso. Certo? E alguém se passando por nós, não é nós, ok? Infelizmente, tem muitos canais que não é meu. As pessoas às vezes entram nas orações erradas, pensando que aquela oração é ao vivo e é a oração de alguém que pegou um vídeo meu aqui do meu canal. Os livros. Esse aqui é o Café com Jesus, Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Esse aqui é o livro Sonhos. Tá? Nossos livros têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas.
E você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Ok? Domingo agora estarei ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Igreja que eu e a minha esposa estamos sendo voluntários nela, não temos salário nessa igreja, estamos nos doando, estamos semeando e estamos fazendo o nosso melhor. Convido você a estar junto conosco neste domingo, 9h30, Rua Carlos Ur, número 935. Tá? Debaixo de uma direção de Deus, nós estamos ajudando essa igreja e estamos empenhados em fazer o nosso melhor. E conto com as orações de todos, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe aí. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários o pedido de oração. Deus está tirando fardos pesados de cima de pessoas que estão ouvindo essa oração. Deus está visitando a vida de um homem chamado Walter, com W. Deus está visitando Walter. Amém? O Senhor está desfazendo amarras espirituais que estavam prendendo a vida deste homem. Aleluia. Eu também quero falar com a Soraya, que está aí me ouvindo. E o Senhor me disse assim: Soraya, vem um novo tempo sobre a tua casa. Vem um tempo de refrigério, vem um tempo de descanso e vem um tempo de portas abertas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tem uma pessoa que se chama Liege. Liege. Deus te visita agora, Liege, com graça. Deus te levanta, te dá ânimo e tudo aquilo que tem sido lançado contra a tua vida só tem sido lançado porque você tem um grande propósito da parte de Deus. Você precisa se fortalecer no Senhor e o Senhor está contigo. Liege. Quero falar também com o Cássio. Cássio, o Senhor te visita e o Senhor me disse que está abrindo novos caminhos para você dentro do seu trabalho. Em nome de Jesus, você está pronto para receber coisas que o Senhor está liberando sobre a tua vida e sobre a tua casa. E tem uma mulher que ora muito por você, Cássio. Eu quero agora orar pela tua vida e te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, visita cada pessoa que está orando comigo agora, nessa oração. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça agora. Em o nome de Jesus, envolva essa pessoa, Espírito Santo, com o teu poder, com a tua graça. Que as amarras caiam por terra, que os laços de Satanás contra a vida dessa pessoa sejam desfeitos e que ela receba vitória. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo. Eu declaro bênçãos sobre essa casa. Eu declaro bênçãos sobre essa família. Que caia por terra os ataques do inferno. Que caia por terra a influência do mal. E que aquilo que vem contra essa pessoa, que vem contra a sua casa, que vem contra os seus negócios, que vem para bloquear, que vem para impedir. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora. Sai do caminho dele. Sai do caminho dela. Meu Pai, dá vitória. Eu apresento cada pedido de oração aqui a Ti. Eu apresento cada vida que está orando, cada vida que está clamando, cada vida que está na presença do Senhor e eu oro agora pedindo ao Senhor, toque-os, Jesus,
com o teu poder, que este lar seja visitado agora pela presença de Deus. Aonde houver enfermidade, leva embora. Aonde houver infecções, leva embora. Aonde houver câncer, leva embora. Aonde houver alergias, leva embora. Aonde houver depressão, leva embora. Aonde houver dor, leva embora. Aonde houver trauma, Senhor, pressão financeira, leva embora. E eu quero orar, Pai, por aqueles que estão sofrendo pressão financeira agora. E a minha oração é para que Deus venha prover na tua vida hoje. Deus venha te dar novas estratégias, Deus venha te abrir novos caminhos, o Senhor venha te ajudar a vencer as dívidas, a cumprir teus compromissos, as tuas responsabilidades, que o Senhor Deus provedor, libere sobre a tua vida uma bênção especial sobre ti e sobre todos da tua casa. No nome de Jesus Cristo, que as portas se abram, que os bloqueios financeiros sejam quebrados em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e todos da tua casa em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero liberar uma palavra para Ione, que está me ouvindo. Ione, Deus te visita agora e Deus tira bloqueios do teu caminho. Ione, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até 9 da manhã. O objetivo divino de Deus para todos nós é estender a sua cultura à terra, que é uma cultura de abundância. A falta, a pobreza, a mediocridade não tem no céu. No céu só tem abundância, riqueza. É algo maravilhoso, extraordinário. E isso quer se estender a nós aqui na terra. Uma extensão daquilo que existe lá. Se você começar a pegar a sua Bíblia e estudar de como é o céu, você vai ter assim um vislumbre da melhor coisa que você pode imaginar. Por meio do gerenciamento dos recursos na terra, nós podemos viver essa abundância, porque Deus nos deu domínio aqui nessa terra. Quando Ele estabeleceu o homem, esse era o objetivo de Deus, colocar um gerente sobre aquilo que Ele havia feito. Desde o início, Adão foi estabelecido por Deus para gerenciar, para governar, para exercer um domínio aqui nessa terra. O grande problema é que o homem falhou nisso. Falhou na sua gestão. E ele falhou porque parou de ouvir. Parou de receber da cultura do céu. Deus espera que cada um de nós aqui sejamos gerentes eficazes hoje, porque isso vai afetar a nossa capacidade de resposta. A falta de gerenciamento vai afetar a sua capacidade de resposta, porque quando a oportunidade vir e você não tiver os recursos, você não pode dar uma boa resposta para aquilo. É por isso que nós gerenciamos tudo na nossa vida, e não é só recurso, é nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual, tudo tem que ser gerenciado. Você é um gerente de Deus na terra. Deus te estabeleceu aqui para administrar as coisas. Ninguém é dono de nada. Estamos aqui como mordomos, como administradores. Por isso precisamos ter uma gestão tão bem sucedida. É alarmante os números que têm aparecido a respeito do endividamento do povo brasileiro. Mais de 70% das pessoas estão endividadas. E isso é um problema, gente, que vai gerar outros problemas depois ali na frente. Você tem que entender, existe um lugar preparado para você, e esse lugar é de gerente, de administrador. Deus quer que usemos os recursos na terra para adicionar valor a nós mesmos e não para machucar pessoas. Esse é o objetivo de Deus, gerenciar bem o que temos. Não para pisar nas pessoas, não para humilhar as pessoas, mas para, de alguma forma, sermos uma bênção. Eu aprendi que quanto mais valioso você se torna, mais recursos
vão ser atraídos para você. Será que você entende isso? Quanto mais valioso você se torna, mais recursos são atraídos para você. Só que essa preciosidade é uma questão de mentalidade. Você nunca vai ver um leão comendo grama. Porque a mentalidade dele não é essa. Ele não foi criado para isso. É por isso que nós devemos entender que todo lugar de governo é um lugar onde a mentalidade ela foi polida, ela foi trabalhada. Tem gente que não dá o valor àquilo que tem, não dá valor às suas habilidades, não dá valor aos seus dons, não dá valor até ao serviço que presta. É por isso que todo mundo que vem negociar com você, você barateia aquilo que você faz demais. E isso pode estar trazendo para você prejuízo e está fazendo você empatar na vida, porque você não entende que o que você tem é um recurso precioso. A razão pela qual Deus, Ele nos criou aqui na terra, foi porque Ele precisava de um gerente. A gestão é o objetivo principal de Deus na humanidade. Tudo que você deixar de gerir, você vai perder. Sabe o que as pessoas têm dito para mim? Que não conseguem conduzir bem todas as coisas. Isso é um problema de gestão. Ou eu cuido da empresa, ou eu cuido da minha família. Ou eu sirvo a Deus, ou eu cuido dos meus negócios. Mas vem cá, não tem uma maneira de gerir tudo isso? Não tem uma maneira de você equalizar as coisas? Nós nos cansamos porque fazemos muitas coisas sem sabedoria. Não estamos gerindo bem a nossa vida. Não estamos gerindo bem os nossos recursos. Você pega duas pessoas, ganham o mesmo valor, e depois de 10 anos, o que uma conquistou é diferente do que a outra conquistou. Porque uma conseguiu gerir bem os recursos, conseguiu multiplicar, enquanto outra só foi uma consumidora. Então, gerir recursos é um negócio de Deus. Diga comigo, gerir é um negócio de Deus. Infelizmente, as pessoas não sabem gerir. Elas não sabem conduzir bem as coisas. E é isso que está levando muitas famílias a serem destruídas. Muitas empresas a acabarem por falta de gestão. Porque as pessoas ficam impressionadas por aquilo que entra. E não se impressionam com aquilo que sai. E sabe o que é pior? O pior é que grande parte dos empresários não tem nenhum tipo de planejamento. Ou seja, está faltando para eles gestão até no planejamento. Se eu perguntar para você, o que você tem planejado para 2025? A maioria das coisas são só projetos pessoais. Eu pretendo viajar mais. Eu pretendo comprar uma casa melhor. Ou comprar um carro. Seja lá o que for, isso está errado. Você tem que ter um planejamento de crescimento para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque você é um gerente de Deus aqui na terra. Nós temos que pensar, para onde eu quero ir? Para onde Deus vai me levar? A minha preocupação, eu sempre digo isso, eu me preocupo quando eu não tenho mais sonhos. Porque das duas, uma, ou eu estou muito distraído, ou eu vou morrer. Porque se eu já realizei tudo que eu posso realizar aqui nessa terra, eu posso ir. Eu estou pronto para ir, pode me levar, Deus. Agora, enquanto houver sonhos dentro de mim, enquanto eu estiver realmente realizando e ainda querendo mais, então significa que Deus está colocando mais projetos no meu caminho. Você entende? Que só apenas uma pessoa morta não pode realizar o que nós no mundo dos vivos ainda podemos realizar.
Isso é gestão. É você começar a olhar para o futuro. É você não gostar das coisas que estão agora, do jeito que estão, e querer algo maior ali na frente. Por isso, tudo que você deixar de gerir, você perderá. Tem que gerir. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, diga para ela, tem que gerir, meu amigo. Deixou de gerir o casamento, vai dar problema. Deixou de gerir os filhos, vai dar problema. Deixou de gerir as emoções, vai dar problema. Tudo que você deixar de gerir, você perderá. Deixou de fazer uma boa gestão dos teus negócios, perde a empresa. Não importa o tanto de caixa que tiver, perde por falta de gestão. Se nós deixarmos de gerir o nosso corpo, perderemos nossa saúde. Se deixar de gerir o casamento, posso perder meu cônjuge. Se deixar de gerir o meu dinheiro, eu perco o dinheiro. Se você deixar de gerir a casa, que você hoje é dono dela, daqui a pouco você está alugando uma casa. Deus não permite um crescimento saudável até Ele ver gestão. Eu vou repetir, Deus não permite um crescimento saudável enquanto Ele não ver gestão. Alguém aí nesse casamento tem que pensar em gestão. Ou é você ou é a sua esposa. Alguém vai ter que ser um bom gestor. Porque se os dois quiserem só gastar, se os dois quiserem só viver a vida ou só viver para pagar a conta, o dia que a crise vier, você não vai ter os recursos para poder combater aquele dia mal. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, a paz, a alegria, a força de Deus, a sabedoria e a presença de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Meu Deus, afasta a ansiedade, a angústia, os maus negócios, as perturbações, as insônias e todo o mal. E que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que essa casa seja uma casa cheia do amor, cheio da paz, cheio da presença do Senhor Jesus. Nós damos bem-vindo ao Espírito Santo na nossa casa, no nosso trabalho. Pedimos que o Senhor unja nossas mãos, nos habilite para toda obra. Oramos pela salvação de todos da nossa casa. Aviva o coração deles, Pai. Enche-os da tua presença, enche-os do Espírito Santo. Oramos para que todos eles tenham uma experiência sobrenatural e gloriosa com Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, dê-nos livramento e que toda arma forjada contra nós caia por terra, inveja cai por terra, maldade cai por terra, contrariedade cai por terra, tudo aquilo que se opõe, aquilo que pertence a nós, nós oramos para que caia por terra. Também oramos por justiça de Deus e liberamos essa palavra, a justiça de Deus está sobre nós. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus poderoso, por isso que toda injustiça seja visitada pelo nosso Pai Celestial. Toda injustiça contra nós, contra a nossa casa, injustiça que foi feita de forma direta ou indireta, pedimos a justiça do Senhor. E oramos, Pai, porque queremos caminhar debaixo de céus abertos e apresentamos diante de Ti, Pai, tanto no início da oração quanto no final, apresentamos nossas cartas para Deus, apresentamos nossos pedidos, a nossa oração em detalhes específica que o Senhor nos pediu.
Colocamos diante de Ti, Pai, tudo que está aqui na nossa carta. Apresentamos diante de Ti os detalhes, os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que estamos pedindo ao Senhor, de forma, Senhor, detalhada. Pedimos um milagre, pedimos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Se Deus abençoa, não há nada que pode amaldiçoar ou bloquear ou de alguma maneira fazer com que não prospere. Quando Deus coloca a mão, a coisa acontece. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida muito forte. E no final, estaremos orando mais uma vez, apresentando a nossa oração específica em detalhes para Deus. Eu quero convidar você a deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. E eu quero pedir uma gentileza para cada pessoa que está participando dessa campanha. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te recompense por isso. Você está semeando a palavra na vida de outras pessoas. Você vai colher isso dentro da sua casa. Então não esqueça de compartilhar. A Eliana, ela me mandou um testemunho maravilhoso. Ela escreveu para a gente: eu quero agradecer primeiramente a Deus e também por ter recebido um compartilhamento de uma colega. Comecei a te seguir e a crer naquilo que Deus estava falando. Fui curada do estômago. Meu filho abriu a própria empresa e recebi a cura do meu joelho esquerdo, quando o Senhor falou que Deus estava curando o joelho esquerdo de uma mulher. Naquele momento ajoelhei e profetizei a minha cura, pois sofria demais de dores. Agradeço pelas orações. O tanto de pessoas curadas de joelho, eu já perdi as contas. Só nos últimos dias, pessoas curadas de artrose, pessoas que tinham problemas sérios no joelho. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Eu não peço e nunca pedi que você colocasse a fé em mim. Não coloque. Coloque a fé em Jesus Cristo. Coloque a fé na palavra. Coloque a fé na palavra profética. E creia, Deus fará mais. Amém? Deus me deu uma palavra e essa palavra é uma direção. Não sei se serve para 10, para 100, para 1000, para 10 mil, mas eu sei que é uma direção. O Senhor, Ele tem falado muito nessa palavra. Não pare na crescente. Aí você diz, como assim não pare na crescente? Você vai entender. Gênesis capítulo 42, verso 7 e verso 8 diz assim: vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Preste atenção. Você sabe que José foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá a mulher se apaixonou por ele. Ele não quis ter nada com a mulher. A mulher criou um grande barulho. José foi preso. Daí lá dentro ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Teve a oportunidade de estar frente a frente com o faraó. Interpretou os sonhos do faraó. Foi colocado como governador do Egito. 7 anos já havia se passado da interpretação do sonho do faraó e agora José estava administrando a comida do Egito, porque na interpretação do sonho era 7 anos de fartura e 7 anos de vacas magras, de dificuldade. Então, José já estava no tempo das vacas magras e ele estava como administrador de toda a comida do Egito. Então tudo passava por ele. Os armazéns estavam sob o controle de José. E quem é que aparece lá num belo dia? Os irmãos de José, aqueles que haviam vendido ele como escravo. Eles não reconheceram José, ele estava diferente. Mas José os reconheceu
Ele viu que eram os seus irmãos. Mas eu não quero falar propriamente disso. A pergunta aqui é: José, depois de ter sido colocado no propósito de Deus, estar próspero, estar cheio, eu posso dizer, dos sonhos de Deus sobre ele, por que José não foi até a casa do pai? Por que José não retornou à sua terra? Você já tinha parado para pensar nisso? Por que quando José foi levantado como governador do Egito, ele não retornou à casa do pai dele? Porque ele amava o pai dele amava ele, o pai dele pensava que ele estava morto. Será que José estava com medo do que os irmãos poderiam fazer com ele? Claro que não. José não tinha medo porque agora ele tinha todo o exército do Egito junto com ele. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque quando eu morava no sul, eu via muitas pessoas indo embora da cidade e elas trabalhavam em grandes centros e no Natal, sabe, uma vez por ano, elas voltavam para o sul do Brasil para ver as suas famílias. E isso era normal. Então nós víamos naquele período do Natal, ou no período do Ano Novo, nós víamos as pessoas indo até a sua cidade natal para ver seus parentes, para entregar presentes, para rever a terrinha, tudo isso. Só que José não fez isso. José, mesmo como governador, e se ele fizesse um pedido para Faraó, com certeza o Faraó teria autorizado ele, ainda com uma guarda, para ir até o pai dele. Mas por que José não retorna à casa do pai, mesmo estando na promessa? Mesmo estando, sabe, com todo o poder de fogo e com todas as possibilidades, com todos os recursos para poder visitar o pai, por que José não vai visitar o pai? Por que ele não retorna à casa do pai, nem para dar um abraço? Só para dar uma breve pausa aqui, tem uma outra história semelhante a essa, que é a história de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Daí o pai disse para ele entregar marmita para os irmãos. Aí ele foi lá e entrega a marmita, e quando ele entrega a marmita, ele vê Golias. E daí acontece tudo o que aconteceu. Ele vence Golias, e a Bíblia diz que daquele dia em diante, Davi não volta mais para a casa do pai também. Dali em diante, você vai ver Davi só crescendo. Dali em diante, você vê Davi sendo rei, primeiramente de um lugar e depois rei de outro lugar, até ele se tornar rei de toda a terra ali, de Israel e de Judá. Ou seja, ele não volta também para a casa do pai. O que acontece é quando houve a separação de Davi e Saul, que os irmãos de Davi e o pai de Davi foram até a caverna de Adulão, onde Davi estava escondido, para ali estarem com ele. Então, Davi não retorna mais para casa, mas a sua subida é crescente. A mesma coisa aconteceu com José. José não voltou para a casa do pai, nem para dar um abraço. E eu fiquei pensando, sabe, nessa palavra, e eu pensei, por que José não retornou? Por que José, só anos mais tarde, ele vai enterrar o pai e volta à terra? Bem, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está numa crescente da vida, quando você vê que o favor de Deus está sobre você em algo, você não pode retroceder. Por mais que você tenha, sabe, a oportunidade ou os recursos, ou seja lá o que for, a habilidade que você adquiriu, o conhecimento para começar qualquer coisa, quando você está numa crescente e que você vê que naquela crescente Deus está, você não pode pensar em retroceder. Você não pode pensar em parar. Você não pode pensar em dar uma pausa. Você tem que seguir o fluxo
de Deus que está naquela crescente. É por isso que eu disse para vocês, essa palavra é: não pare na crescente. Quando Deus estiver te honrando, quando Deus estiver abrindo o seu entendimento, quando Deus estiver te prosperando num lugar, e sabe, o fluxo continua crescente, você tem que aprender a ir nesse fluxo. Você sabe o que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas? O que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas é elas desistirem na metade. Ou seja, eu cheguei até aqui e agora eu vou retroceder. Eu vou lá porque eu tenho que estar perto da minha família. Eu tenho que estar perto da minha terra. Eu tenho que estar perto dos meus. Ei, existe uma crescente que você vai ter que discernir. Existe uma crescente que você tem que entender. E você não pode parar. Davi não voltou mais para a casa do pai. Ele não voltou mais a cuidar das ovelhas. José não voltou a trabalhar para o pai. José entendeu que ele estava numa crescente de Deus, ele estava num fluxo divino e que ele deveria avançar naquilo e jamais retroceder. E sabe qual a palavra que veio ao meu coração quando eu estava meditando nela? Essa palavra, ela fala de não interromper. Mas, na maioria dos casos, as pessoas chegam até um determinado ponto e elas decidem voltar atrás. Elas chegam a um determinado ponto e elas decidem retroceder. E sabe, eu sei o que é. É a falta de discernimento de quando elas deveriam acelerar, elas acabam estacionando e retrocedendo. Sabe, tem coisas que não devem mais mexer com nós. Tem certos sentimentos que não podem fazer parte mais da nossa vida, que não podem mais fazer parte do nosso coração. Você tem que entender as coisas. Você tem que entender as permissões, as autorizações de Deus, que Deus permite. Sabe, às vezes Deus permite você visitar a sua família, visitar os seus parentes, visitar o lugar aonde você nasceu e passar por lá. Mas você tem que entender, esse lugar, ele pode ser um lugar de descanso, mas ele não pode ser um lugar de construção para você. Porque depois que Deus te leva para uma crescente, você não pode retroceder. Depois que Deus te coloca num lugar, você só tem que avançar dali para frente e não dali para baixo. Eu creio que a nossa vida, ela não deveria ser, sabe, como se fosse uma hipérbole. Como se fosse um alto e depois um baixo. Não. A nossa vida tem que ser numa crescente. É por isso que se você, aqui, vamos identificar uma coisa, a voz de Deus está numa crescente. Isso é muito forte, a voz de Deus está numa crescente. Então, se eu pegar a contramão daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu estarei fora da direção. A voz de Deus está numa crescente. Isso significa que se eu parar de crescer, é porque em algum momento eu não compreendi a voz de Deus. Aqui é a chave. Essa é a chave que você tem que compreender. Essa é a chave que poucos compreendem. E às vezes as pessoas, elas querem seguir numa linha reta na vida, sabe? E elas ficam se perguntando, por que eu não tenho resultados? É porque está faltando para você uma direção. Você está sem resultados porque está faltando uma direção para a sua vida. E eu não estou falando só de resultado financeiro, eu falo de tudo. Então, existe uma diferença entre o lugar que você quer estar e o lugar que você precisa estar. Existe uma diferença quando você está crescendo num lugar, prosperando e avançando, e quando você estagna naquele lugar. Porque se você estagna, existe uma voz também falando. Qual é a voz? A voz da mudança. A estagnação, ela é
ela é um sinal, ela é uma comunicação divina de que você precisa mudar de direção. Que essa direção aí que você está não está certa. Não está indo para frente. Você vai ter que mudar a direção. E não tenha medo de mudar de direção, porque nos sentimos tão espertos e pensamos que fazendo as mesmas coisas, com as mesmas táticas, com as mesmas ideias, vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque tem coisas que só vão voltar a funcionar se você mudar de direção. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra na sua vida. Mas essa palavra, ela é luz para alguém que está aí me ouvindo. Não saia de uma crescente. Jamais saia de uma crescente. Não cometa esse erro. Deus está falando com alguém aqui hoje. Em nome de Jesus. Eu deixo essa revelação para você. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Amém? Quero declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Devocional 1 e esse aqui é o Devocional 2. Você pode adquirir lá no meu site. São direções diárias que vão te abençoar, que vão enriquecer o teu dia. Comece seu dia na presença de Deus e sua vida nunca mais será igual. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Vocês lembram que hoje na oração da manhã eu falei para vocês que amanhã, na quarta-feira, eu iria começar a Sala do Alto, que é um tempo de conselhos e direções especiais que eu vou dar dentro da academia aqui no Global. Decidi trocar de nome e o nome vai ser A Mesa do Conselho. Direções especiais para a sua vida. Vai acontecer mas 2, 3 quartas-feiras do mês. Às vezes até mais, certo? Vai ser algo incrível. Às 9h45 da manhã, eu vou ficar de 30 a 45 minutos só respondendo dúvidas, só dando direções e ajudando você, porque essa é a graça que Deus deu para mim. Eu atendo gente do mundo inteiro. Eu ajudo as pessoas a elas enxergarem a direção de Deus na vida delas. Eu não decido por ninguém, porque cada um é responsável pelas suas decisões, mas eu ajudo a pessoa a enxergar o que Deus está falando com ela. Então, eu quero convidar você a participar da mesa do Conselho Profético. Essa mesa do Conselho Profético vai acontecer quase todas as quartas, porque tem alguma quarta que eu não vou conseguir, mas daí eu vou avisar com antecedência. Então, segunda e terça tem aula na academia e na quarta nós vamos ter essa mesa do Conselho Profético. E se você quiser participar, aqui na descrição tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar nosso aluno e poder participar dessa mesa. Quem sabe Deus não está preparando lugar para você nessa mesa. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Deixa eu falar para você da Carta para Deus. Você pode baixar gratuitamente no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha de papel em branco e faz a tua carta para Deus. Faça uma oração detalhada. Estamos no segundo dia desse propósito. Eu estou obedecendo uma instrução que Deus me deu e eu creio, Deus vai fazer coisa muito grande aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se agora. É Deus que está me apresentando para você. É Deus. Você não estaria aqui, sabe? Eu vou lá conhecer. Não. Até se você chegou aqui de curioso, foi Deus que te trouxe. Tá? Porque foi de curioso que Moisés teve uma experiência sobrenatural no deserto. Então você está aqui para ter uma experiência com Deus também. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos colocar também diante de Deus a nossa carta. Amém? É uma oração detalhada. Eu ouvi uma pessoa no comentário escrever assim. Entenda, eu não estou lhe criticando, mas quero ajudar você a entender, certo? Uma pessoa escreveu assim, não precisa fazer carta para Deus, a gente pode só falar para Ele. Você já ouviu falar em um ato de fé? Tem coisas que é um ato de fé. É um ato de fé. Se a gente ir por esse pensamento que não precisa fazer nada, às vezes a gente perde, sabe, de movimentar a nossa fé. Então eu acredito muito nisso. Eu ouvi, quando antes do meu ministério romper, que não precisava eu ir a eventos, que tudo que eu precisava estava na igreja local. Que não precisava eu buscar uma direção de Deus, não precisava eu conhecer outros homens de Deus. E enquanto me mantive naquele pensamento, nada aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que Deus opera só através de eventos, não. Deus opera, sabe, no seu quarto, na simplicidade, numa igrejinha pequena, claro que Deus opera. Mas muitas vezes, Deus vai lhe levar a um ato de fé. Muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Então, sabe, quando Deus lhe tocar a se movimentar ou a fazer algo pela fé, faça, porque Deus vai te honrar. Deus honra a fé das pessoas. A fé sem obras é morta. E nós vemos pessoas, sabe, muitas vezes eu vejo conselhos que não são de Deus para as pessoas. Não são de Deus. Então, mova-se por fé. Amém? Faça uma carta. Pega aí uma folha em branco, se você não quer baixar, pega uma folha em branco. Faz a tua carta para Deus. Entra nesse propósito de cabeça. Quem sabe não é isso. Sabe que Deus está falando com você aí. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, estou aqui em obediência ao que o Senhor me falou. Ensina o meu povo a fazer orações específicas. Meu Deus, Tu és um Deus de detalhes. Toda a riqueza de uma rosa, toda a luz de um sol, toda a natureza e tudo que Tu criou sustentado pela palavra do Teu poder. As cores brilhantes do céu, do entardecer, as gotas de água que vem da chuva. Senhor, tudo de uma forma maravilhosa, a forma como o Senhor nos criou, o nosso corpo, tudo bem encaixado, colocado no lugar certo. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és um Deus de detalhes. E por isso nós escrevemos essa carta para o Senhor, apresentando a Ti os nossos pedidos, apresentando a Ti as nossas necessidades, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos anseia, aquilo que queremos alcançar, aquilo que precisamos que o Senhor entre nesse problema. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu apresento, representando a carta de cada pessoa que está orando junto comigo agora, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa. Eu apresento diante de Ti a sua casa, a sua família, seus negócios e todos os seus pedidos de oração. Todas as cartas nós colocamos agora diante de Deus e pedimos a Tua bênção, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que haja cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo câncer, alergias, infecções, inflamações, dores no corpo, saiam no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde, saúde total e completa.
Oro também por portas de provisão, portas de recursos sobrenaturais, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vida, manifesta a glória, libera bênçãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua família. Não esqueça de compartilhar. Seja uma bênção para alguém e colhe os resultados disso. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um grande avanço acontecendo na tua vida, um grande liberar do Senhor, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor te dê discernimento espiritual sobre as pessoas que você deve se conectar e as pessoas que você deve se afastar. Oramos para que a sua fé seja uma fé firmada na rocha, firmada em Jesus Cristo. Oro também por provisões de Deus na tua vida, para que o Senhor te abençoe, para que não haja falta, ao contrário, que haja abundância na tua vida, que haja muitas portas abertas, que haja grandes conexões, que haja ideias disruptivas, inspiradas por Deus para você avançar. E também oro por todos aqueles que têm filhos, para que o Senhor proteja os filhos da maldade desse mundo. Senhor, afasta das más amizades, afasta das contaminações que vêm por vários meios. Guarda, Senhor, guarda a mente e o coração das crianças. Eu oro em nome de Jesus também para que o Senhor dê livramento neste momento a casais, a famílias, no nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo é da saúde, receba a cura e que haja 10.000 vezes mais de bênção entrando na tua vida, no teu caminho, no teu trabalho, no nome de Jesus. Libero essa palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por toda pessoa que está enfrentando um problema persistente, toda pessoa que está por muitos anos tentando resolver algo, por muitos anos tentando vencer algo, que um milagre de Deus venha sobre ti, um milagre de Deus surja na tua vida, seja abençoado, seja livre, seja curado, seja transformado, em nome de Jesus. Deus te dê um escape, que um escape do céu venha sobre a tua vida, no nome de Jesus. Eu também oro, Pai, por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja um milagre tocando na vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Quero compartilhar com você uma palavra profética hoje e fazer uma oração profética. E hoje, na oração que nós vamos fazer, mais tarde, o Senhor me tocou de orar para que tudo aquilo que está sendo persistente contra você renda-se ao nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você está lutando, sabe, por um bom tempo e que não está conseguindo vencer, nós vamos atacar esse problema hoje. Em nome de Jesus, nós vamos atacar esse problema persistente. Amém? Deus é poderoso para te dar vitória. Deus é poderoso para mudar isso. Deus é poderoso para colocar a mão nisso. Em nome de Jesus. Você crê? Então já deixa a tua curtida aqui nessa oração. Compartilha ela com pelo menos 9 pessoas. Amém? Manda aí para 9 pessoas. Manda para amigos. Compartilha nas redes sociais. Você pode fazer isso. Você quer ser abençoado? Tem que aprender a abençoar. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Deus tem um propósito. Deixa eu dar um testemunho primeiramente aqui para você. Deus tem feito coisas maravilhosas. E eu quero compartilhar esse testemunho que eu recebi da Silmara. E ela escreveu assim: acompanho você desde 2022, quando eu estava em um tratamento por causa de um nódulo que apareceu na mama. Eu sentia muitas dores ao redor das axilas que me impediam até de deitar de lado. Em uma das orações, o Senhor profetizou a cura para uma pessoa que estava com essa dor. E quando retornei à última avaliação dos exames, o nódulo havia desaparecido.
Hoje pela manhã o Senhor profetizou sobre alguém com dores e um calombo na costela do lado esquerdo. Há dias eu não conseguia me mover e já estava com esse calombo visível. Na hora da oração tomei posse da cura e para a honra e glória de Jesus o calombo sumiu instantaneamente e a dor desapareceu. Graças a Deus por sua vida e seu ministério, moro em Portugal e acompanho todos os dias as orações das 6 e das 18 horas. Que bênção, irmã! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Amém? Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que opera. Eu creio nesse Deus. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com cada um de vocês. Existem 3 ladrões que são, eu posso dizer, ladrões da nossa vitalidade. Ladrões da vitalidade. Você tem que entender que o projeto de Deus comigo e com você é que nós tenhamos uma vida abundante. João 10:10. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então o inimigo é o negativo. O inimigo é o negativo. Você tem que começar a identificar algumas coisas como o inimigo. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que nós precisamos resistir ao inimigo e ele irá fugir de nós. Resistir ao diabo, a Bíblia diz, resistir ao que é negativo. E existem 3 ladrões que nós vamos ter que nos levantar contra eles. O primeiro ladrão, ele vem por meio de relacionamentos errados. Pessoas que não deveriam estar conectadas na sua vida. O diabo, quando não consegue fazer com que uma pessoa viva uma vida de pecado, abrindo brechas para ele ter cada vez mais controle, mais domínio sobre aquela pessoa, ele então coloca alguém no caminho dessa pessoa para, de alguma maneira, fazer com que essa pessoa se desvie do seu propósito, ou até mesmo essa pessoa seja um atraso na vida dela. Tem gente que chega na nossa vida para ser um atraso. Tem gente que chega na nossa vida para ser alguém que vai fazer com que a gente perca muito tempo, às vezes no problema dela, às vezes na contaminação que está no coração dela, porque isso acaba te contaminando também. Então, pessoas erradas, elas são como um atraso na nossa vida. Por isso que nós temos que estar constantemente orando pelos nossos filhos, orando por nós mesmos, para que essas pessoas, se elas estiverem na nossa vida, que Deus dê um jeito de tirá-las do nosso caminho e do caminho dos nossos filhos. Eu estou sempre dizendo, a vida dos meus filhos está sempre cercada de oração, sempre cercada. Eu estou sempre orando, Senhor, que os bons permaneçam e que os maus se afastem. Você tem que começar a orar, porque uma amizade errada na vida do teu marido pode levar ele a fazer coisas erradas. Uma amizade errada. A influência que uma pessoa exerce sobre outra, a influência. Olha um caso que eu tratei uma vez. Uma família boa, sabe, de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras. Aí um menino conheceu uma menina na escola. Só que essa menina era tão, eu posso dizer, contaminada, tão má, que ela começou a fazer ele ser um rebelde como ela. Então ela não respeitava os pais, às vezes ficava 2, 3 dias fora de casa, e começou a arrastar o filho dessa família que eu conhecia, começou a arrastar para a vida louca dela. Em pouco tempo, esse menino estava totalmente, olha, escuta o que eu estou dizendo, estava totalmente desfigurado, totalmente. As roupas, não usava mais as mesmas roupas, mudou cabelo, mudou tudo. Sabe, desrespeitava os pais, passava também 2, 3 dias fora de casa,
começou a fazer poucas e boas, a roubar, começou a roubar. Tudo por causa de uma pessoa que se conectou. Então, os relacionamentos errados vão sempre tirar de você. Relacionamentos errados vão tirar coisas que Deus colocou na sua vida. É por isso que nós temos que estar em constante oração. Constante oração. Que Deus me guarde de gente má. Que Deus me livre os meus de gente que vem para ser um terror. Você ora sobre isso? Escreve aqui nos comentários se você ora sobre isso. Segundo, o segundo ladrão se chama pensamentos contaminados. O que é um pensamento contaminado? Um pensamento contaminado é algo que entrou em você e que não está fazendo bem nem para você e nem para quem se aproxima de você. Porque as pessoas bebem da nossa fonte. Então, se a nossa fonte estiver contaminada, nós vamos acabar contaminando. Pensamentos contaminados são pensamentos que não são para você. Não são vontade de Deus para a tua vida. Por exemplo, aquele pensamento que você não é nada. Aquele pensamento que vai dar tudo errado. Aquele pensamento que, sabe, com você nada acontece. Aquele pensamento que diz que você vai ser uma pessoa quebrada. Aquele pensamento que diz que você é impossível para você. São pensamentos contaminados. Pensamentos que entraram em você, que foram semeados em você, que o inimigo colocou em você. Aí você começa a pensar que a sua vida não tem sentido, que você não é bom em nada. Você começa a pensar que você não tem lugar aqui nesse mundo, que ninguém gosta de você. E vem todos aqueles pensamentos. E os pensamentos governam a nossa vida. Os pensamentos governam a nossa vida. Então, esses pensamentos contaminados vão ter que dar espaço para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai mostrar quem você é. O Espírito Santo vai mostrar de quem que você é filho, que você é filho de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm paternidade. E por não terem uma paternidade, muitas vezes, sabe, alguém que os ensinou, alguém que os abraçou, alguém que cuidou deles, eles têm sempre um sentimento, muitas vezes, sabe, que um pensamento que os derrota por dentro. Então eu acredito que pensamentos contagiosos podem fazer mal para uma pessoa. Estão ferindo você. São os pensamentos mal cheirosos, aqueles pensamentos que estão jogando contra você. Então tudo que se apresenta de bom para você, se a tua mente estiver contaminada, a tua mente vai colocar uma trava em você para que você não acesse o que Deus está trazendo para o teu caminho. As boas oportunidades, as novas estações de Deus, as bênçãos, você não acessa porque a mente está contaminada. E terceiro, um coração amargurado. Um coração amargurado. A Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Está na hora de você perdoar. Tem gente carregando trauma e mágoa de pai, de mãe, da infância, do péssimo patrão, da péssima patroa, das pessoas que estão ao seu redor, que feriram ela. Tem gente que guarda tudo dentro de si, não sabe o mal que está fazendo. Você está colocando uma toxina para dentro de você, que se chama amargura. A amargura está fechando o teu coração, está te endurecendo, está fazendo você, sabe, se afastar de relacionamentos, está fazendo você se afastar de projetos, de pontes do teu destino, tudo porque o teu coração se fechou. E um detalhe, Deus, Ele não deseja que o nosso coração esteja, sabe, carregado de coisas que não vêm dele, não vêm do alto. Esses sentimentos que entrarem em você, que estão te amargurando, estão te isolando dos outros, que está desconectando você de pessoas que são chaves para o teu destino. Esses sentimentos estão sendo sabotadores do que Deus tem preparado para a tua vida.
Perdoe. Jesus falou sobre o perdão. Jesus falou sobre a misericórdia. Jesus nos ensina a dar a outra face. Ah, mas é difícil. Só é difícil quando você não entende o benefício. Porque quando você entender o benefício do perdão, o benefício de você estar em paz, sabe? Até mesmo com o seu passado, com as pessoas que te feriram, de entregar tudo isso nas mãos de Deus e viver a sua vida, o inimigo não vai conseguir mais prender você. Aquilo que te prendia no passado, aquilo que era uma amarra espiritual invisível, porque a amargura faz isso. A amargura mantém uma pessoa num lugar de amarra, num lugar de prisão espiritual. Quando uma pessoa ela é livre, dessas amarras, ela começa a viver a vida vitoriosa que Deus tem reservado para a vida dela. Está na hora de você romper, está na hora de você avançar, está na hora de você viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso, sabe, não mantenha mais essas coisas no seu coração. Perdoe a sua filha que falou tudo aquilo para você. Perdoe, liga para ela hoje, diz que você a ama. Quebre essas barreiras que foram colocadas pelo inimigo na tua casa, na tua família. Perdoe teu marido. Teu marido aprontou para ti, mas você decidiu, sabe, fazer as coisas dar certo, mas ainda você está magoada por dentro. Você vai ter que quebrar essa amargura para voltar a ter proximidade, para voltar a ter intimidade, para Deus restaurar o teu lar. Eu creio, Deus quer restaurar lares através do perdão, através da misericórdia. Deus quer restaurar coisas que foram quebradas ao longo dos anos. Aí você diz, você não tem ideia, uma pessoa ruim, a vida inteira, foi ruim para mim, a vida inteira me humilhou, a vida inteira, sabe, tentou tirar as coisas de mim, dos meus filhos. Ei, perdoa. Porque enquanto você não perdoar, você fica atado no tempo. Você fica estagnado espiritualmente e Deus está dizendo para você, seja livre disso agora. Seja livre disso agora. É o que o Espírito Santo diz para você em nome de Jesus Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe essa oração, essa intercessão hoje em nome de Jesus Cristo? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, compartilhar com o máximo de pessoas. Nós vamos orar. E eu não sei se você ouviu no início da oração, mas eu falei que hoje nós vamos orar por problemas persistentes. Amém? E eu estou aqui convocando todo mundo para estar comigo amanhã na oração das 6 da manhã. Faz um compromisso não comigo, faz um compromisso com Deus de estar na oração amanhã pela manhã. Certo? Faz um compromisso com Deus de estar na oração amanhã pela manhã, às 6 horas da manhã. Você vai ver que vai valer a pena. Eu tenho 3 anúncios para lhe dar. O primeiro anúncio é que amanhã tem Santa Ceia, tá? Amanhã tem Santa Ceia e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. O endereço da igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, é na Avenida Aruanã, número 120. Anota aí, Avenida Aruanã, número 120. Eu vou estar ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30, tá bom? Vai ser 2 cultos incríveis, vão ser maravilhosos em nome de Jesus. Também, segunda-feira, eu vou lançar a próxima escola de profetas, onde eu vou receber profetas e amigos de Honduras. Certo? Eu já tenho uma aliança de muitos anos com esse ministério de Honduras. São profetas, são homens de Deus. A profeta que vai vir, que é a profeta Nereia, ela é uma mulher, você não tem ideia de como Deus usa essa mulher. Ela aconselha líderes da nação. Vai estar conosco nessa escola, se Deus quiser. Amém? E eu convido você a participar. Agora, é segunda-feira que eu vou lançar e provavelmente vai encerrar as vagas antes do meio-dia. Já estou avisando, porque às vezes as pessoas não se organizam e dizem assim, mas acabou rápido. Mas eu estou avisando. Eu vou lançar às 6 da manhã, e creio que até meio-dia nós vamos ter as vagas encerradas, ok? Tem muita gente que quer vir, inclusive fora do Brasil, aqui na nossa Escola de Profetas, né? Tem gente da Austrália, tá?
Tem gente de Dubai, na nossa escola de profetas aqui, que veio para buscar direção, que veio para buscar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu creio, sabe, que Deus está fazendo coisas grandes, coisas tremendas. É algo que Deus está fazendo. É algo que Deus está fazendo. É algo que Deus está trazendo às nações em nome de Jesus. Eu estava, no meio do ano, eu fui em Roma e nós tivemos mais de 20 países na nossa escola de profetas em Roma. Aí você pergunta o que é essa tal da escola de profetas? Para quem não sabe, não é para a pessoa se tornar profeta. É o nome escola de profetas. Você vai aprender a ouvir a Deus, a acertar nas decisões da sua vida, certo? Porque todos nós temos decisões importantes para tomar e a escola de profetas ela vem com essa graça de Deus, de ensinar as pessoas a escutar a voz de Deus. Amém? Também temos nossos livros Café com Jesus, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o livro da minha esposa. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br, ok? Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, visita agora o lar de cada pessoa. E eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse lugar, no nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como está escrito no Salmos 91, 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, tu estás já nos dando vitória. E nós cremos nisso. Por isso eu libero uma palavra de vitória sobre essa pessoa. Todo problema persistente, seja de doença, seja no casamento, seja com o filho, seja na empresa, todo problema persistente, toda pessoa que entrou aqui nessa oração e que está com um problema persistente, eu oro agora por um milagre, eu oro por intervenção de Deus, eu oro por mudanças agora. Em o nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, coloca a mão sobre esse problema agora. E que isso reverta no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro por vitória, eu oro por milagre, eu oro por transformação, eu oro agora por mudanças no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder agora, libera do teu favor agora sobre essa vida. No nome de Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os agora, Pai, e reverta as situações. Reverta, interrompa, Senhor, aquilo que é de mal que pode estar agindo ou lutando contra essa pessoa. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder agora. Libera do teu favor, Espírito Santo. Libera da tua unção, Espírito Santo. Agora, toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça.
Toque-os com o teu favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Senhor. Dá vitória a essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu oro também e peço bênçãos sobre essa casa, bênçãos sobre essa família, bênçãos sobre esse lugar. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Todo problema de enfermidade persistente, renda-se a Jesus Cristo. E que vida de Deus toque na tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora com 9 pessoas e amanhã, 6 da manhã, quero ver todos vocês aqui na oração. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.